Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar que não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Eu gostaria de falar sobre isso lendo uma passagem, está em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Amados, então, precisamos saber disso, que não há diferença entre as pessoas. Para Deus, aqui diz nesse versículo 23, no final do 22, vou ler novamente o 22 e o 23, olha só. 22, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem. Olha só, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Agora o 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, o Senhor está dizendo que não existe nenhuma diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Todos pecaram, estão separados da presença gloriosa de Deus. Isso se refere que toda a humanidade está eternamente separada de Deus, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. A morte, na Bíblia, é a separação de Deus. E o terrível é que a separação eterna de Deus. Veja bem quão grande o amor de Deus, consumado na cruz do Calvário, por cada um. E mesmo assim, muitos ainda rejeitam Jesus. Muitos ainda são indiferentes a Jesus. Muitos são incrédulos ainda. Estão rejeitando a salvação, rejeitando a comunhão eterna com Deus. Que quem rejeita Jesus, rejeita o próprio Deus, porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém se torna filho de Deus sem ser através de Jesus. Ninguém pode chamar Deus de Pai verdadeiramente se não for através de Jesus. Então é importante, vamos retomar novamente aqui o versículo 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, olha só, não é em relação à lei. Olha só no 22, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Então o que nós precisamos é crer em Jesus. Crer no seu sacrifício perfeito na cruz, seu sangue derramado, sem pecado, o justo morrendo pelos injustos, crendo na justiça de Deus, na cruz, da morte da cruz e da ressurreição. Olha só, então, no 23, todos pecaram, né? Ainda no 22, ele aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Deus trata todos que creem,
pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Isso precisa ficar claro, não há diferença, não há um pecador grande, pequeno, médio, nada. Todos são separados de Deus. Se é pecado grande ou pequeno, né? Ah, mas eu sou bonzinho, nunca fiz mal para ninguém. Não importa, está inserido em todos. Todos pecaram de uma forma ou outra, né? Já desde o princípio, lá nos primeiros pais, no Éden, né? E a partir dali todos pecaram também, e continuam até hoje. Então todos precisam do Salvador, precisam vir a crer em Jesus para receber a salvação, né? Então veja bem, no 23 agora, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, todos, né? No 24, mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Então todos pela fé são aceitos, né? Depois no 25 e 26 e o 27 diz, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa de seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Lá no passado, Deus mandava sacrificar animais por causa dos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Para a pessoa não morrer, então, era sacrificado um animal. E Jesus veio como o Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz, né? Então, todos que viram a crer lá são realmente contemplados com a salvação, pela graça, pelo favor, pelo amor de Deus, amém? Então, isso quer falar ao nosso coração que devemos ser agradecidos e crer, além de crer, ser batizado para ser salvo, ser implantado, colocado no reino de Deus, vivendo com a autoridade que Deus nos dá, vivendo acima das circunstâncias adversas, dificuldades, e sendo mais que vencedor em Cristo Jesus, se tornando útil nas mãos dele, cooperando no reino de Deus, vontade de Deus ser estabelecida em toda a terra. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham tomar conhecimento dessa verdade, né? Que não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram, estão separados de Deus e precisam vir pela fé, crer em Jesus, para serem inseridos nesse reino maravilhoso de Deus, onde Jesus reina, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o reino de paz, reino de vitória, não no reino do inimigo, de derrota, como a gente vê no mundo afora. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, eu quero já profetizar, Senhor, todos crendo, Senhor, e recebendo pela fé o Senhor Jesus Cristo, como, Senhor, teu favor, tua misericórdia, Senhor, a tua graça, a tua salvação, e começando uma vida nova, vida mais que vitoriosa, em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.